E aí, galera, mais 2 exercíciozinhos aqui, tá? E agora, finalmente, para concluir essa parte de estruturas condicionais na prática também, né? E começar a praticar o conteúdo que a gente já viu de lastro de repetições e trazendo também um exemplo agora com o uso de vetores, né? Que a gente já está começando a falar. Então, vamos lá apresentar a solução desses dois problemas. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma companhia de seguros que possui 9 categorias de seguros baseadas na idade e na ocupação do segurado, né? Então veja só, ele só trabalha, de acordo com essa tabelinha aí, com pessoas de 17 a 20 anos e não mais de 70 anos, né? Só esses podem possuir, adquirir uma apólice de seguro. Então, quanto às classes de ocupação, elas foram divididas em três grupos, né? Grupo de risco, baixo, médio e alto. Então, essa tabela aí vai fornecer as categorias em função da faixa etária e do grupo de risco, né? Então, dado a pessoa, você vai pedir, me dê seu nome, né? Me diga a sua idade e o seu grupo de risco, determinar a categoria do pretendente para o seguro, né? E aí você vai imprimir depois a idade da pessoa, a categoria dele, que ele formou. Caso a idade não esteja na faixa etária, imprimir uma mensagem, né, informando isso. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente vai capturar a idade, o grupo, o nome dele e o grupo de risco. Certo? Então, eu vou pedir aqui, me diga seu nome, qual é a sua idade. Informe o grupo de risco. B para baixo, M para médio e A para alto. É isso que ele está dizendo aqui. Leia o grupo de risco. Aqui eu não fiz aquele tratamento, né? Caso a pessoa coloque um valor não válido aqui. Então, eu vou perguntar. Eu tenho uma idade maior ou igual a 17 e idade menor ou igual a 70? Porque se isso não acontecer, olha, já está fora da cobertura. Aí eu tenho que estar nesse intervalo. Aí eu venho para um outro se. Se isso acontecer, eu pergunto, eu tenho idade menor do que 20? Por quê? Olha aí, ó. Se for menor do que 20, eu já sei que é maior do que 17, então vai estar nesse intervalo. Qual é o grupo de risco? B, M ou A? Né? Se for B, o grupo recebe 1, se for A, e se for B, se for M, se for A. Né? No caso aqui ele está usando escolha porque fica mais simples. Perceba que eu usei um se a idade for menor do que 20, e dentro do se, para quem é menor do que 20, eu pego o grupo. Se não é menor do que 20, eu pergunto, é menor do que 24? Você sempre vai perguntando nessa ordem aqui. Ó. Quando você tem uma estrutura dessa, sempre vai perguntar, é menor do que 20? Não é. Então, se não é menor do que 20, é porque ele é maior do que 20. Eu não sei qual o valor. Então, eu pergunto, é menor do que 24? Porque se for, eu já vou saber que está entre 21 e 24. Porque eu sei que ele era maior do que 20 e agora eu estou sabendo que é menor do que 24. E se não for, eu vou perguntando, mas é então menor do que 34? É menor do que 64 ou é menor do que 70? Ele vai ter que cair um desses, porque no início eu já perguntei se era maior do que 17 e menor ou igual a 70. Então ele sai perguntando, menor do que 24, pega o grupo. Se não, se for menor do que 34, pega o grupo. 3, 4, 5, né? O grupo, no caso, vai ser o grupo de risco aqui, porque perceba que tem duas coisas. Uma coisa é o grupo de risco, leia o grupo de risco dele. Se o grupo de risco dele for B, M ou A, de acordo com o grupo de risco, eu vou ter o grupo dele. Por exemplo, se ele tiver abaixo de 20 anos e for do grupo baixo, o grupo dele é 1. Médio, 2. Grupo alto, 3. Né? De acordo com a tabelinha lá. Né? De acordo com a tabelinha. Essa faixa etária. E baixo é 1, médio 2, alto 3. Nessa faixa etária, baixo já é 2. Ó. Ou seja, ele é do mesmo, um cara entre 21 e 24 anos com grupo de risco baixo, ele é semelhante a um cara de 17 a 20 com grupo de risco médio. Né? Então eu pergunto, 2, no caso aqui se for baixo, 3 ou 4. Se não, se for menor do que 34, então vou ver isso aqui. Qual é o grupo? É baixo. Então você vai, qual é o grupo de risco? Baixo. B. Então você vai para o grupo 3. M, para o grupo 5. 4, quer dizer, e A, grupo 5. Mesma coisa aqui. Aqui você perceba que é um seguro provavelmente de saúde, né? Que quanto maior a idade, maior o grupo aí, né?
provavelmente cada grupo desse, quanto maior o grupo, maior vai ser o valor que ele vai pagar por esse seguro, né? É o que não acontece normalmente se fosse um seguro para carro, por exemplo. Não necessariamente quanto maior a idade, mais caro o seguro, mas um jovem tem um seguro normalmente mais caro do que um adulto, ali dos 30 aos 40 anos, entre os 30 e os 50. Então veja só, B, M, A, mesma coisa, eu vou perguntar, se a idade for menor do que 64, se eu cheguei aqui, é porque eu já sei que a idade não é menor do que 20, não é menor do que 24, se não, aí se é menor do que 34, não é menor do que 64, se eu cheguei aqui é porque eu já sei que a idade é maior do que 34. Vamos dizer que a idade é maior ainda do que 64. Então, se não é menor do que 64, vem para cá. Né? E aí eu paro, nem pergunto mais, porque eu já sei que vai ter entre 64 e 70, que é essa faixa aqui, ó, que já tem 65 anos, é maior do que 64, menor, igual a 70. E qual é o grupo? Né? Baixo, médio, alto. Não sei se seria aqui um grupo de seguro. Qual o seguro aqui, né, que ele está fazendo. Mas enfim, a ideia é que você compreenda o uso do se, e no caso aqui, sis alinhados, e dentro de sis o uso do escolha. Né? Então, sempre que você tiver essa relação assim de tabelas, onde você tem várias variáveis e valores que recebem certo valor de acordo com o cruzamento, né, da linha e das colunas, provavelmente você vai utilizar cis ou escolha, ou até os dois juntos, como é o caso aqui. Beleza? E no final vai ser apresentar o nome, a idade e o grupo. Certo? Observe que sempre aqui, ó, se não. Acaba aqui. Esse se aqui, se ele não for verdade, ele já pula para cá. Se ele for verdade, ele faz essa escolha e o resto não executa mais, ele pula. Pula para o final mesmo, pula para cá. Né? Se não, se esse, a lógica é essa. Se não, se esse, se não, se esse, se não, vai ser esse aqui. De forma que você vai pegar o grupo e a idade da pessoa. Se eu rodar aqui esse algoritmo, vou botar aqui José, Tiago, Holanda, qual a idade? Tem 9. Vamos tá, que eu sou do grupo alto, sei lá. Então eu estou na categoria 6, né? Categoria 6. Por fim, esse aqui, escreva um algoritmo que lê 3 valores distintos e escreve em ordem crescente. Esse aqui a gente vai precisar usar um vetor, né? Iniciar com o uso de vetores, mas é simples, dá para entender. Beleza? Então vamos lá. Ele quer só que você ordene 3 números. Então eu vou pegar aqui, ó, número 1, número 2 e número 3. E essa estrutura é a estrutura de um vetor. Chamei ele de ordena um vetor de 3 elementos. Né? Eu pego o número 1, número 2 e número 3 e aí eu começo. Bem, perceba. Eu vou ter que ordenar, vou ter que colocar o maior número no final da lista. O vetor é como uma lista. Né? Então eu vou ter que colocar o maior número no final de uma lista. Beleza? Então eu pergunto, o número 1 é maior do que o número 2? Vamos dizer que seja. Então eu já digo que o 1 é maior. Então o ordena 3, que é o terceiro elemento do vetor ordena, vai receber o número 1. O ordena 2 vai receber, nesse caso, o número 2. Aí eu pergunto, beleza, mas eu preciso saber o valor do número 1. Do número 3 agora, de num 3, né? Num 3 é maior do que no 1? Veja bem, se num 3 for maior do que no 1, eu já sei, nesse caso aqui, eu entrei aqui, que no 1 é maior do que no 2. E o maior número está sendo no 1 e no 2 está no ordena 2. Certo? Se num 3 for maior do que no 1, eu já sei que num 3 é o maior valor. Uma vez que, se ele é maior do que no 1, e eu já sei que no 1 é maior do que no 2, então eu já sei que o maior valor
é o num 3. Então, já vou jogar o ordena 3, já vai receber num 3. O ordena 2 vai necessariamente receber num 1, porque eu já sei que ele é maior do que num 2. Eu soube aqui em cima. E por fim, o num 2 vai ficar no ordena 1. Já ordenei meu vetor. Esse é o caso básico. Quando, nesse caso, o num 3 é maior do que o num 1, que é maior do que o num 2. Mas beleza, vamos fazer de conta que então que isso aqui não aconteceu. Eu sei que o num é maior do que o num 2, mas o num 3 não é maior do que o num 1. Então eu já sei quem é o maior número. É o num 1. Porque num 1 é maior do que num 2. E aqui eu pergunto, num 3 é maior do que num 1? Não é, digamos. Então eu venho para cá. Então se ele não é, então eu já sei, neste ponto aqui, se isso acontecer, que o maior número é o num 1, nesse caso. Nessa situação agora, nesse cenário de agora, né? Nesse segundo cenário. E aí o num 1 vai ser o maior valor. Então o ordena 3 já vai ser no 1. O que eu preciso saber é quem é maior entre num 2 e num 3 agora. Porque o que eu estou sabendo é que num 1 é maior do que num 2. Vi lá em cima. E que depois que num 3 não é maior do que num 1. Ou seja, é igual, é menor. Eu não vou chutar, arriscar deles serem iguais, né? Então eu vou considerar que o num 1 é maior. Então se ele é maior ou ao menos igual, mas então já, mesmo que ele seja igual, eu posso colocar ele no último elemento do vetor. Então, eu já sei nesse caso que o último elemento do vetor, o ordena 3, vai ser o num 1. Certo? Vai ser o num 1. E o que eu preciso saber é quem é maior, se é o num 3 ou o num 2. Porque eu sei que o num é maior do que o num 3 e sei que o num 1 é maior do que o num 2. Mas dos dois, quem é o maior, eu não sei. Então eu pergunto, o num 3 é maior do que o num 2? Vamos dizer que seja. Se for, beleza. Então o ordena 2 vai ser num 3 e o ordena 1, que é o primeiro elemento menor, vai ser o num 2. Está ordenado. Se não for, é o contrário. O ordena 3 continua com o num 1, porque nesse ponto aqui eu já sei que o num é o maior. O ordena 2 vai ser o num 2, porque aqui só vai entrar aqui se isso não for verdade. E se isso não for verdade é porque num 2 é maior do que num 3. Logo, num 2 vai estar no segundo elemento do vetor. E num 3, no primeiro, ou seja, que seria o menor valor. Então, para essa situação aqui, qualquer um desses casos, eu já resolvi aí. Como são 3 elementos, é fácil de você ordenar com 6, tá? Em casos de muitos elementos, a gente não faz dessa maneira, tá? Essa é a forma bem precária. Mas de 3 elementos, tudo bem. Mesmo assim, já fica um pouquinho grande, né? Então, vamos lá. Vamos dizer, então, que num 2, se num 1 não é maior do que num 2, logo num 2 é maior do que num 1. Aí vai ser o processo inverso aqui. O ordena 3, que antes recebia no 1, aqui vai receber quem? No 2. E o ordena 2 vai receber no 1. E eu vou fazer a mesma pergunta, certo? Então eu quero saber agora se num 3, que é o número que eu não sei agora nesse caso, é maior do que num 2. E neste caso aqui eu já sei que num 2 é maior do que num 1. Por quê? Porque se ele entrou aqui, é porque num 2, ou é igual, né? É maior do que o próprio num 1. Se for igual, não tem problema de você mostrar ele em primeiro lugar e o outro em segundo, se são os mesmos valores. Então, nesse caso aqui, o que é que eu preciso saber agora? Semelhante ao anterior, num 3 é maior do que num 2? Quando eu chego aqui, eu já sei que num 2 é maior do que num 1 e eu já botei no ordena 3 ou no 2, no ordena 2 ou no 1. Lembre que é ordem crescente. Então, o ordena 3, o terceiro elemento, é o maior elemento. O ordena 2, o segundo maior, e o ordena 1, o menor elemento. Então, num 3 é maior do que num 2, beleza. Pergunto, num 3 é maior do que num 2? Opa, se for, já sei que num 3 é o maior dos outros elementos. Porque já sei que num 2 aqui está sendo maior do que num 1. Se num 3 é maior do que num 2, então ele é maior do que num 2 e é também, consequentemente, maior do que num 1. Já está ordenado, será ordena 3 num 3, ordena 2 no 2 e ordena 1 no 1. Não, vamos dizer que não seja. Então, se num 2 não é menor do que num 3, então é porque ele é maior, ou até mesmo igual. Então, eu venho para cá. Mesma coisa do anterior. Se eu cheguei aí, é porque eu já sei que no 2 ele é maior do que no 1. Por quê? No 1 não é maior do que no 2 e ele pulou para cá. No 2 já é maior do que no 1. E porque
Aqui ele disse, ó, num 3 é maior do que num 2. Se dissesse que não, se não. Então, num 3 é menor, seria menor do que num 2, para ele entrar nesse sinão aqui. Então, num 2 seria o maior. Então, não preciso mais eu saber, nesse caso, nessa situação aqui, quem seria o maior. Vai ser num 2. O que eu preciso saber é quem é maior, num 3 ou num 1. Se for num 3, o ordena 2 vai receber num 3 e o ordena 1 num 1. Se não for, continua o ordena 3 com num 2, que eu já sei nesse ponto que ele é o maior. O ordena 2 vai receber num 1, que aqui é o inverso, e o ordena 1 vai receber num 3. E aqui está ordenado. No fim das contas, eu escrevo ordena 1, ordena 2 e ordena 3. Eu já sei que meus valores estão ordenados. 5, 8 e 7. 5, 7 e 8. Né? Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? 5, 8 e 7. Vamos ver. 5 é maior do que 7. Não, do que 8. No caso que foi num 2. Ó. Primeiro número foi 5. Segundo número foi 8. Terceiro número foi 7. 5 é maior do que 8? Não. Então esse se aqui não roda, vem para cá. Ordena 3 vai receber quem? Num 2, 8. Ordena 2, num 1, 5. Beleza. Só que aí eu ainda não sei quem é num 3, onde no 3 se encontra. Por enquanto, ordena 3, o terceiro elemento do vetor tem um 2 e o ordena 2 tem um 1. Porque eu sei que num 2 é maior do que num 1. Aqui é 8 e aqui está o 5. Aí eu pergunto, o 3 é o 7. Valor 7, né? Tem aqui. Ele é maior do que o num 2? Não. Ele não é maior do que 8. Então eu não faço isso. Porque se ele fosse, eu já geraria meu vetor aqui. Ele vai cair aqui, ó. Não é. Então vem para cá. Então eu já sei, quando eu cheguei aqui, que o num 2 ele é maior do que o num 1. E de fato é, né? O 8 é maior do que o 5. Por isso que ele não entrou aqui, ele veio para cá. O ordena 3 recebeu no 2, o ordena 2 recebeu no 1. Perguntei se o num 3 é maior do que o num 2. 7 é maior do que 8, não é. Cheguei aqui. Então eu já sei que o num 2 é o meu maior elemento. É por isso que o ordena 3 aqui, ó, recebe no 2, independente da situação, o ordena 3 recebe no 2. Né? Que ele é maior do que o num 1. E aqui eu já vi que o 7 não é maior do que o 8, então ele veio para cá. Ele também é maior do que no 3, ou menos igual, né? Porque eu perguntei aqui se ele era maior. Então ele disse, no 3 é maior do que no 2, ou seja, 7 é maior do que 8? Não, então vem para cá. Então nesse ponto eu já sei que o maior elemento é o num 2, que no caso é o 8. O que eu preciso saber aí, que o programa precisa saber, é quem é maior, se é no 1 ou no 3. Aí ele pergunta no 3, que no caso 7 é maior do que no 1? Nesse nosso exemplo foi. Então o ordena 3 eu já sei que era o num 2, o ordena 2 vai ser o num 3 e o ordena 1 vai ser o num 1. Ele caiu aqui, ó, esse meu exemplo. E aí ele sai, né? Por que ele sai? Ele não executa esse porque executou esse. Certo? Ele não executou esse porque executou esse sinão. Não executou todo, né? Mas executou aqui. Ele não executou nada disso, porque ele pulou para cá. Quando chegou aqui, ele pulou para cá. Quando chegou aqui, ele não pulou, ele executou esse. Aí esse é aquele pulo, esse sinal. E aí ele imprimiu ordena 1, 5, 7 e 8. Ordena 2 e ordena 3. Beleza? Então, galera, por hoje é isso aí. Nas próximas aulas a gente traz agora só exemplos com laço de repetição e começar com exemplos com vetores, né? Eu vou procurar utilizar, inclusive, os laços de repetições no uso de vetores. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!